pra lhe faça um vídeo criticando o filme Lilo e Stitch. Não se fala mais nisso, meus queridos Ohana's. Ohana significa orfanato, Lilo prisão, brincadeirinha, brincadeirinha. E sim, vamos falar sobre o polêmico filme Lilo e Stitch, live action, 2025, Juana Maria, porque mesmo que seja um sucesso financeiramente, já que eles gastaram cerca de 100 milhões de dólares para fazer esse filme, mas arrecadaram 610 milhões de dólares mundialmente até agora. Isso a torna o terceiro filme de maior bilheteria do ano de 2025, Juana Maria, uma maravilha. Porém, como todas as adaptações live action da Disney, também gerou controvérsias e críticas. Fico decepcionada e, na minha opinião, a Disney não está entendendo o próprio legado. O live action de Lilo e Stitch ficou tão ruim que me fez perder a fé na humanidade. Neste vídeo, compartilharei minha opinião pessoal e as principais críticas que tenho visto na internet. Então sim, se você quiser assistir a este vídeo, se você tem interesse em ver este vídeo, primeiro me siga nas minhas outras redes sociais. Muito obrigada. Voltei ontem? Já não. Eu me perco. Juana Maria, mas não voltei ontem para as redes sociais. Juana Maria, se você não me segue no Instagram, você não viu o story que eu postei contando? Que um pato me atacou na rua enquanto eu passeava com meu cachorro? Se você perdeu esse story, me siga no Instagram para não perder mais. Talvez eu conte essa história traumática em um story time. Comecei a correr com o pato vindo atrás de mim. Imagine o nível de estresse em que eu estava. De que, literalmente, eu fui essa pessoa. Sim, antes de começar esse vídeo, vocês viram meu microfone de hoje, que é meu Stitch? Se eu tenho, preciso usá-lo, certo? Foi o momento dele brilhar. Mas enfim, sim, antes de começar. Com esse videozinho aloha, videozinho Ohana, olá, olá, cachorrinhas do bem ou do mal. Eu adoro o Stitch, adoro Aloha, porque família nunca abandona. Vamos começar dizendo que esse filme é um dos mais... Bom, não só o filme, a franquia, é uma das mais icônicas da Disney. Nos últimos 5 anos, eles arrecadaram 200 milhões de dólares apenas com a venda de pelúcias. Eu faço parte desses 200 milhões de dólares porque eu tenho muitos adesivos e coisas do Stitch. Na verdade, sempre gostei desse filme desde pequena. Nasci em 2002. Eu nasci em 2002, assim como outras pessoas nascidas nesse ano. O filme da Lilo e Stitch é o nosso filme, não representa a Juana Maria. Enfim, já falando nisso, meu aniversário é nesta quarta-feira, dia 4 de junho. Todos estão convidados para a festa. Bom, eu fui sim assistir ao filme, e ao longo deste vídeo vou falar um pouco da minha opinião, tá bom? A história se concentra em Lilo, uma menina solitária e incompreendida, conhecida como número 1. As 3 razões mais importantes. Primeiro, a morte dos pais dela, que a persegue durante todo o filme. Número 2, mesmo sendo nativa havaiana, ela se sentia excluída do próprio território pelos turistas, pelo turismo em geral. E número 3, simplesmente a sociedade a excluía. Sabe, até as supostas amigas dela, todos a excluíam. Por outro lado, Nani, irmã dela, também teve a vida transformada repentinamente. Já que agora o foco principal dela é não perder a guarda da irmã, Lilo, já que é a única família que lhe resta neste mundo. E ela faz de tudo que pode. Ela procura todos os trabalhos possíveis para não perder a guarda da irmã, porque o mais importante para a irmã dela é a Ohana. A família e a família que nunca te abandona. Não, isso é uma perda de tempo. Essa é a mensagem principal do filme desde que foi criado em 2002, e neste filme também dizem isso. Em cada cena possível, eles dizem Ohana, e você diz Ohana é família, e família nunca te abandona. Mesmo na versão original do filme ou da série, a Lilo é retratada como muito travessa. Ainda assim, a irmã o tempo todo é bastante compreensiva e consegue lidar com todas as coisas, mesmo sendo coisas muito complicadas. Ela sabe lidar com tudo isso porque seu objetivo principal é não perder a irmã. E por último temos a Stitch, que veio para completar a família. Ele é um pouco como a Lilo, né? É um ser bastante incompreendido. Isso mesmo. Ele foi criado apenas para causar caos. É uma criatura do caos. E ele também se sentia bastante sozinho, sem família. Assim, um pouco como a Lilo se sentia, sabe? E depois eles se encontraram e formaram a Ohana, o que significa Aloha. Bem, família nunca abandona. E o ponto número 3, essa franquia também é uma crítica direta ao turismo que existe no Havaí.
Vi o filme, ri várias vezes e gostei. Sabe quando terminei? Foi como se eu tivesse perguntado às pessoas ao meu redor se gostaram e todas disseram que sim. Nós rimos, não sei o que, em vários momentos ficamos estressadas. No geral, eu gostei do filme, foi bem bom. Gostei das animações, talvez não tanto das animações dos vilões. Filhinho, como era mesmo o nome do Jumba e do Plickly? Esqueci o nome dela, mas sim, eles me assustavam um pouco. Eu pensava, por que não fizeram isso? Um pouquinho mais animado, tipo, mais bonitinho. Talvez quiseram fazê-los parecer mais vilões, mas ficaram meio feios. Não consigo, me dão desgosto. Mas mesmo assim, Susana, eu gostei bastante. Eu te recomendo que assista e que você mesma crie sua própria opinião sobre o filme. As principais críticas no momento em que fui assistir ao filme... Eu já nem me lembrava dos conceitos principais do filme da Lilo e Stitch, só me lembrava dos 3. E quando assisti ao filme, achei que as originais também eram assim. Assisti as originais e vários episódios da série e percebi que muitas coisas realmente mudaram. E talvez nos conceitos principais. Por isso também, depois de assistir aos filmes originais, entendo um pouco mais a raiva dos havaianos e até mesmo a raiva dos superfãs do original. Vou explicar para vocês o clássico Lilo e Stitch. A crítica número 1 e uma que eu realmente notei bastante, Susana, foi que parecia um pouco como se estivessem fazendo propaganda dos hotéis no Havaí. E isso pode ser visto em várias cenas que eles mudaram um pouquinho, como para que tudo pareça mais bonito lá. Por exemplo, na cena inicial, em que ela nada, ela dá um sanduíche para os peixes, depois sai correndo para ir para a aula dela, não sei o quê. Dançar. No filme, o que ela faz... Bom, no filme de 2025, sabem? Ela faz exatamente isso, dá o sanduíche para os peixes. Nada, ela sai correndo. Mas primeiro, antes de ir para a aula, ela aproveita o resort, se diverte com os turistas, sabe? Como? Ela se dá muito bem com os turistas e depois é que vai para a aula. Então isso é algo que difere bastante do filme original, porque no filme original dá pra ver um pouco o desprezo que Lilo sente pelos turistas. Por exemplo, na cena em que ela tira uma foto de um turista que está queimado e cola no quarto dela. E depois vemos que ela tem uma pequena coleção que ela fez com vários turistas. Ela sente que é assim que os turistas a enxergam, como se isso representasse um pouco de como ela se sente aos olhos deles. Como se ela fosse um ser exótico, como se fosse estranha, sabe? E então Lilo faz o mesmo com eles, entende? Ela tira fotos deles e pendura no quarto, como se eles fossem os seres estranhos e exóticos. Sendo um pouco uma brincadeira com esses mesmos turistas que tratavam eles como se fossem seres tolos. Esse tipo de mudança nas cenas se repete ao longo do filme. Sabe, tipo, quando te mostram que Lilo e Stitch estão aproveitando muito, tipo, os hotéis que tem no Havaí... Também tem uma cena deletada do original, que é uma onde mostra o desprezo que Lilo tinha pelos turistas. Que ela chega na praia e fala para os turistas que vai ter um tsunami para eles irem embora. Na praia, eles deixam os nativos havaianos sozinhos. E essa cena tá obviamente cortada, já naquela época era considerada cancelável. Outra crítica dos havaianos é sobre como a economia é retratada. Na versão original, algo muito criticado era a forma como faziam parecer. Por exemplo, como Lilo e sua irmã viviam. Em comparação com a vida luxuosa que os turistas tinham nos hotéis do Havaí, sabe? Aquela boa vida. Enquanto a irmã da Lilo estava enlouquecida tentando conseguir um emprego, ela até procurava trabalho para entreter esses mesmos turistas. Para que eles tenham o melhor dia de suas vidas no Havaí, sendo que eles estão passando por muitas dificuldades porque não conseguem pagar o estilo de vida no Havaí. E esse é um problema muito sério atualmente. Aqui vou ler algo que vi em um artigo na internet. A economia turística do Havaí beneficia os visitantes, enquanto as famílias locais lutam para sobreviver. Essa mensagem era muito transmitida naquele filme. Por essa razão, muitos havaianos têm que deixar seu próprio território, porque essa vida já não é mais sustentável, já que os preços aumentaram demais. Por causa do turismo em massa que existe no Havaí, para os turistas não é tão caro, porque eles vão lá para passar férias, para se divertir um pouco. Muitos até se mudam para o Havaí por causa da vida que podem ter lá e porque têm dinheiro para manter esse estilo de vida. Mas os nativos havaianos não conseguem viver com o salário que recebem em seu próprio território. O filme original de Lilo e Stitch mostrava o oposto do que foi apresentado nesta versão. Essa zoeira com os turistas meio que tiraram. Tchau, tchau, beba, olha, tchau, adeus, sayonara, bom, estou indo. Sim, é incrível como mesmo em uma cena curta esse personagem é reconhecível.
Sabe, bom, esse personagem é aquele que a Lilo tira uma foto, Susana, que é um gringo, mas eles trocaram nessa versão do filme por um nativo havaiano, que já tira todo o sentido da piada, né? Porque a graça era... Ainda bem que a Lilo não tira uma foto dele. Mas eles mostram, sabe, como se fosse o mesmo personagem que deixa o sorvete cair. Então isso meio que tira um pouco da graça da história original. Então eu vi muitos havaianos dizendo que, obviamente, nesse filme eles não queriam zombar dos turistas de forma alguma. Porque o que eles querem é que o turismo no Havaí continue crescendo e que as pessoas se sintam bem-vindas ao visitar. Quero que as pessoas se sintam bem-vindas ao visitarem o Havaí, e não motivo de piada para os havaianos. Ou como se fossem lá só para atrapalhar. Não, o que eles querem é atrair turismo. E mais do que tudo, porque naquela época a Disney não tinha nada no Havaí. E, no entanto, depois do sucesso da história do Stitch, eles abriram seu próprio resort do Stitch. De fato, não é interessante para eles que as pessoas percam o interesse em visitar o próprio resort, entende? Na verdade, as coisas são como são. A segunda maior crítica é a irmã da Lilo, que a criticava desde o início. Acredito que ela não seja nativa havaiana. Ela nasceu no Havaí, mas não é como se... Nativa, como se ela não fosse completamente havaiana. Os havaianos ficaram irritados, porque além de outros problemas, a personagem usava brown face. Bronzearam ela demais para que parecesse mais com a irmã da Lilo, ou tivesse mais aparência havaiana, sabe? Mas essa não é a principal crítica das pessoas. É que no final ela deixa a irmã dela, Lilo, deixa a custódia da irmã Lilo para o governo. Durante o filme, você até entende, porque no filme mostra que ela simplesmente não consegue. Nani não consegue, com todos os gastos, cuidar da irmãzinha dela, que é super arteira. Além disso, agora ela tem um novo bichinho de estimação, que, bom, é um alienígena. Você viu o estilo de vida que a irmã tem? Além disso, ela também fala sobre os sonhos dela nesse filme, algo que não se via tanto nas originais de 2002, nem na série. Era pra Nani falar, por exemplo, que ela queria ir estudar aquela coisa na marinha. O que era mesmo? Juana Maria queria estudar algo na marinha. Eu, Thalia, com a melhor memória do mundo, posso te dizer, Doris. Mas enfim, nessa versão, dá pra ver muito isso da Nani. Então, quando você vê que no final ela deixa para o governo, que o governo bem deixa para a vizinha, e então Nani pode visitar a amiga todas as noites de um jeito ou de outro. Dá até pra entender um pouco a situação, sabe? Você diz, a Nani tem razão, sabe? É normal, é o mais realista. Mas depois você assiste a série da Lilo e Stitch, ou você vê os filmes originais da Juana Maria. E aí você percebe que a Nani daqueles filmes nunca teria feito o que a babá deste filme fez. Porque o que eu sinto é que eles quiseram dar... Bom, a Disney quis dar uma visão mais realista. Eu sinto que eles não queriam dar um mau exemplo para as crianças ou para os jovens, sabe? Tipo assim... Eles têm que perseguir seus sonhos? Talvez quisessem passar essa mensagem, mas não sei. O que eu não gosto da Disney é que hoje em dia a Disney, tipo, pra fazer, não sei, Susana, pra ficar melhor na sociedade, o que eles fazem é mudar as histórias originais dos clássicos, sendo que as pessoas só amam tanto os clássicos por causa dessas histórias. Não deveriam mudar isso nos clássicos. Nani, a última coisa que ela queria nesta vida era que tirassem a guarda da Lilo. É que a missão número 1 dela não eram nem os estudos, nem se ela queria surfar. Sua principal missão era proteger sua irmã, o único membro restante de sua família. E por isso, ela constantemente dizia para Lilo que Ohana é família e família nunca te abandona. Os pais dela morreram e só restava a irmãzinha que ela não queria abandonar. Algo mudou nesse filme? Eu digo a mim mesma no final, mas falarei disso mais adiante. Não. Nesse filme, alteraram vários detalhes na relação entre as irmãs. Para que fosse mais lógico Nani ir atrás dos seus sonhos, em vez de cuidar da irmãzinha. Por exemplo, no filme animado, Nani era mais compreensiva. No fim das contas, ela era uma mulher resolutiva. Como no final do dia, ela dava conta da Lilo, seguia com a vida dela e ainda assim estava feliz. Ela até tinha a ajuda do namorado. Nesse filme, a relação dos dois é mediana. Até numa cena que mostram aqui, onde ela perde o emprego por causa de um desastre que a Lilo e o Stitch causaram. No filme animado, naquele momento, parecia que a Lilo foi responsável por tudo, mas na verdade foi por outro motivo. Ela, no filme animado, até é compreensiva com a Lilo porque a Lilo estava se sentindo mal, sabe? E achava que tudo era culpa dela.
Ela era muito compreensiva com a irmã Susana, dizendo que não era culpa dela, que não se preocupasse e que deveria ser feliz. No entanto, no live action, o que fizeram foi que Lilo fez uma bagunça com Stitch. A irmã de Lilo ficou muito brava e irritada com ela, dizendo que era culpa dela. Algo que contrasta bastante com o que era o filme animado, onde Nani era mais como uma mãe, sabe? Sim, ela tinha mais esse instinto maternal. O que podemos ver no live action? E eu entendo que sim, quiseram dar uma visão mais realista, né? Porque talvez seria o mais normal de acontecer se uma garota perde os pais e fica com a irmã mais nova. Provavelmente ela agiria como a Nani da versão live action. A única coisa que... Pois é, porque a Nani da animação não agia assim. A verdade, as coisas como são. Outra cena que também me deixou assim foi quando, por exemplo, quando Nani ouviu sua irmã pedir à estrela cadente que lhe desse um amigo porque ela se sentia sozinha. No dia seguinte, ela a levou ao canil para adotar um cachorrinho, onde encontrou Stitch. Por quê? Porque ela queria muito ver sua irmã feliz, porém, no live action é totalmente o oposto. Ela ouviu sua irmãzinha, ficou com pena, disse: "Ai, coitadinha, quero um bichinho, mas tudo bem, eu sigo com a minha vida, tenho despesas, né?" E o que aconteceu foi que foi a vizinha quem levou a Lilo para o canil, e foi lá que ela se encontrou. Stitch o levou para casa e a irmã ficou louca, pois não conseguia lidar nem com a própria vida, quanto mais com a da irmã. E agora também com um novo animal, então é normal que ela reaja assim, mas na animação não foi nada assim, sabe? A irmã queria que Lilo tivesse um animal de estimação para ter companhia. Porque queria ver a irmãzinha feliz, já que sabia que ela não estava passando por um bom momento. Outra coisa que percebi é que, nessa comparação com a animação, quase não houve interação entre Nani e Stitch, sendo que na animação eles chegaram a ter uma relação bastante próxima. Ela chegou a gostar muito dele, parecia que a Lilo era o único elo entre eles, não que ela realmente quisesse o Stitch. No final aconteceu o que todos já sabem. Nani deixou ela para o governo que... O governo, mais do que tudo, deixou para a vizinha. Algo que as pessoas também não entenderam muito bem, sabe? Porque também a Nani foi estudar na Califórnia e foi estudar biologia marinha. No Havaí também tem uma universidade onde você pode estudar a mesma coisa. Então as pessoas ficam comentando, sabe? As pessoas achavam estranho, mas sim de uma forma ou de outra. Nani resolve beber e pode ir visitar a Lilo todas as noites com uma arma mágica. Então as pessoas dizem: viram? Nani não abandonou a Lilo completamente, embora tenha deixado a guarda para o governo. Mas, na verdade, sim, querendo ou não, Juana Maria realmente a abandonou porque deixou a guarda para o governo. Mas, além disso, Nani, quando decidiu deixar a Lilo com o governo, ela nem sabia da existência dessa arma mágica, ela soube da existência dessa arma mágica. Depois que ela decidiu abandonar a Lilo porque aconteceram várias coisas, ela soube o que eram os alienígenas, encontrou a arma e pronto, sabe? Mas antes de ela saber que pode ver a irmã todas as noites, mesmo assim, ela já tinha decidido deixá-la com o governo. É compreensível, pois ao assistir ao filme parece normal, era o que se esperava, entende? A irmã da Lilo não consegue lidar com a própria vida, mas com a animação essas coisas não teriam acontecido. Porque a irmã da Lilo tentou de todas as formas possíveis evitar que isso acontecesse. A irmã da Lilo nunca teria deixado a guarda dela para o governo. E além disso, eu também vi que isso é um problema recorrente no Havaí. Sabe como? Sobre essa questão da separação das famílias? Então sim, os havaianos também estavam um pouco irritados por causa disso. Outra coisa que vi que deixou as pessoas muito irritadas é o fato de que eu acho que é o Jumba. Desculpa se eu estou falando o nome errado, eu sou meio ruim com nomes, Itajuana, mas sei que o Jumba era bom no filme animado, e aí no filme live action, eu lá sei. Eles não queriam gastar tanto dinheiro com a animação do tubarão gigante. Então decidiram transformar este aqui no vilão. Juana Maria, o que te digo? Eu não gostei tanto da atuação desse vilão. Eu gostei de todo o filme, mas essa atuação assim eu não gostei muito. Porque na animação ele tinha o seu jeitinho, ele até era engraçado. Juana Maria na animação ele tinha tipo uma personalidade própria. Era um cientista maluco, não necessariamente um vilão, mas acho que isso o torna malvado. O pior foi que o personagem era entediante, sabe? Era tipo um vilão entediante. Bickley realmente veio salvar o dia, mas mesmo assim, esse personagem, eu gostaria que tivessem colocado mais tempero nele, sabe? Juana, sabe como poderia ser mais divertido? Esqueci de mencionar os novos personagens, mas pra mim foram indiferentes, nem fede nem cheira. Outro ponto que deixou as pessoas irritadas foi que não colocaram muitas cenas icônicas, como a do patinho feio, que ajuda muito a entender. Evolução do Stitch, mas enfim, tanto faz. No geral, eu gostei desse filme, é verdade, e eu entendo todas as críticas que fizeram e que contei neste vídeo.
Se quiserem assistir, assistam. No final das contas, o filme não é ruim. Crie seu próprio critério, depois venha ao meu vídeo e me diga se concorda ou não com as coisas. Juana Maria X. Outra coisa sobre a Disney é que eu já chamo de Disney no final, quando fui assistir esse filme. 98% eram adultos, só tinha uma criança na sala, todos os outros eram adultos. Pessoas mais velhas foram assistir a Disney, qual o motivo? Porque quando você faz remakes de clássicos, quem são as pessoas que já assistiram? Quando eram crianças que agora são adultos e estão interessados em ver esses filmes que marcaram a infância deles, sabe? Eu sei que a Disney faz isso pelas novas gerações, pra dar um bom exemplo a elas. Mas você tem que pensar que nesse tipo de live action, na verdade, quem vai assistir e quem realmente se interessa são os adultos. As pessoas que já assistiram ao original e conhecem a história. A história original não era ruim nem cancelável, juro, Disney. Se vocês assistiram ao filme, escrevam nos comentários. Se não assistiram, também escrevam nos comentários. Desculpa pelos 2 ou 3 spoilers que soltei do filme, quer dizer, nesse vídeo. Mas sim, me escrevam nos comentários. Aceito sugestões de vídeos para postar nesta terça-feira. Talvez, Juana Maria, já que quarta é meu aniversário. Deixem ideias nos comentários. Há muitas fofocas acumuladas sobre Taylor Swift, Miley Cyrus e Rihanna nas últimas semanas. Se quiserem ver um vídeo sobre essas fofocas quentes, escrevam nos comentários. Escrevam a opinião de vocês sobre tudo. Beijinhos no Anastásio ou Hannah, já manda um beijinho no Anastásio. Desculpem por às vezes abandonar vocês, mesmo tendo postado 2 vídeos essa semana, terça e domingo. Beijinhos no Anastásio, amo muito vocês. Se você chegou até esse ponto do vídeo, comenta um coraçãozinho azul para eu saber que você chegou até aqui no vídeo. E que você é Ohana, bebê, para que eu leia e veja seu nome de usuário e eu diga, olha, ela é Ohana. Se eu não te ver lá com seu coraçãozinho azul, vou dizer, olha, não faz parte da família. Fazer o quê? Não se esqueça de me seguir nas outras redes sociais, cujos links diretos deixo na descrição deste vídeo. Fiquei sem ar. Um beijão para Anastácio, nos vemos no próximo vídeo. Inscreva-se.